Nesse vídeo eu vou mostrar como criar uma bússola horizontal no Unity, estilo aquelas que tem jogos de mundo aberto, como Skyrim, Far Cry, ou em FPS online, como PUBG ou Free Fire. Esse vídeo foi sugestão do Daniel Campos Oliveira. Eu gostei bastante da ideia. Muito obrigado, Daniel. Se vocês tiverem alguma outra ideia que querem ver aqui no canal, é só deixar aí nos comentários. Bom, vamos começar. Para testar a bússola, eu fiz um protótipo de jogo em primeira pessoa. Se vocês quiserem fazer o tutorial com esse mesmo projeto, é só baixar ele no GitHub e excluir o Canvas na hierarquia para acompanhar o vídeo. Se preferirem usar algo de vocês, também não tem problema. A única coisa que a bússola vai precisar é o vector forward e a posição do player. Aqui no meu script do player eu fiz uma expressão para retornar o vector forward e a posição eu pego do transform position. Indo para a bússola, eu fiz uma implementação bem genérica. A ideia é que essa implementação sirva para você usar em qualquer tipo de jogo e para qualquer design de UI. O funcionamento dela é aquele padrão. Ela rotaciona em função do ângulo de rotação do player. É possível adicionar novos objetos na cena que vão aparecer na bússola. Também por uma textura para os pontos fixos. Bom, é isso. Vamos começar a implementar. Primeira coisa, é preciso criar um canvas. As configurações do canvas não importam tanto, mas se quiser usar igual que eu estou usando aqui, eu alterei no Canvas Scaler a resolução base para 1920 x 1080, o modo de escala eu coloquei para escalar com o tamanho da tela, e o match eu joguei tudo para altura. Aqui no Game Objects do Canvas, vamos criar a hierarquia da bússola. Eu vou criar um Game Object vazio que vai ser a base da bússola. Vou chamar ele de Compass. O pivô desse objeto eu vou pôr aqui no centro superior, a posição Y0 e as dimensões 00. O primeiro objeto vai ser o background da bússola, que é um tipo image. Eu criei essa textura para pôr aqui, tá aí na pasta Sprites. Beleza, agora eu vou criar outro objeto aqui dentro da bússola chamado de Markers. Esse objeto vai armazenar todas as marcações da bússola. E por fim, o último objeto que eu chamo aqui de Pointer é a imagem que fica no meio da bússola, para indicar com precisão onde o player está direcionado. Nesse pointer eu vou colocar essa textura de triângulo. Agora com a hierarquia da bússola pronta, eu vou criar um script e adicionar no objeto da bússola. Antes de começar a escrever o código, eu vou dar uma explicação teórica de como a bússola funciona. A principal função da bússola é orientar o jogador de acordo com a direção na qual ele está olhando, certo? Isso significa que as marcas dentro da bússola variam em função da rotação do player. Para cada ângulo do player tem uma posição correspondente no espaço da bússola. Então, nosso primeiro objetivo é encontrar uma fórmula que faz a conversão entre o ângulo do player e a posição na bússola. Para isso, vamos analisar as variáveis que nós temos. A bússola tem um tamanho e está centralizada no meio da tela. Então, a posição de cada extremidade corresponde a menos metade do tamanho e mais metade do tamanho. Já o ângulo do player em relação à direção que ele está olhando varia entre 0,180 para a direita e 0,180 para a esquerda. Relacionando essas informações, nós chegamos nesse gráfico. Se você se lembra da matemática do ensino médio, já sabe que esse tipo de gráfico representa uma função afim. Calculando a variação do eixo y em relação ao eixo x e aplicando na equação, nós chegamos na função que nós queremos. Assim, passando o ângulo para essa fórmula, nós conseguimos saber qual a posição na bússola esse ângulo corresponde. E é isso, essa é a base principal da bússola. Vamos agora para o script. Aqui, vamos começar declarando a variável da metade do comprimento e criando a função da fórmula. Agora, vamos fazer a marcação norte na bússola. Aqui no script eu vou declarar um rect transform público que vai ser a marca norte. Aí aqui na hierarquia da bússola eu vou criar um objeto do tipo image e colocar a textura do norte. E aí por fim eu vou arrastar ele aqui para o inspector da bússola. A primeira coisa que precisamos fazer é obter o ângulo entre o player e a marca norte. Como o norte aponta sempre para a direção 01 em relação ao chão,
basta calcular o ângulo entre a direção que o player está olhando, que vai ser o vector forward, e o vector up. Essa função signAngle vai retornar o ângulo no formato que precisamos na fórmula. Aqui eu deixo negativo para inverter a rotação da bússola em relação à rotação do player. Agora é só alterar a posição X da marca utilizando a fórmula. A posição Y se mantém a mesma. Testando no Unity, podemos ver que a marcação se move corretamente em função da rotação do player. Quando o ângulo entre eles é 0, ela fica exatamente no meio, e à medida que vai se aproximando de 180 ou menos 180, a marca vai indo para as extremidades, exatamente de acordo com a fórmula. Para fazer as outras marcas é a mesma coisa. Basta declarar os objetos, criar eles na hierarquia, calcular o ângulo em relação à direção do player e alterar a posição usando a fórmula. Vamos agora fazer a última coisa, que é poder adicionar marcações de outros elementos na bússola, como por exemplo missões, objetivos, itens, etc. Aqui no Unity eu criei uma imagem na hierarquia e um sólido que vai ser o objeto que vai aparecer na bússola. Aqui no script eu vou declarar um rectTransform para a marca na bússola e um transform para o objeto da cena, porque a gente vai precisar pegar a posição dele. De volta no Unity eu vou passar eles pelo Inspector. Para calcular o ângulo quando o objeto está numa posição, basta calcular o ângulo entre o vetor forward do player e o vetor formado entre o player e o objeto. Aqui no script eu vou criar essa função para calcular esse ângulo. Aí aqui em cima é a mesma coisa, é só passar esse ângulo para a fórmula e alterar a posição X da marcação. Testando isso, a marcação está aparecendo ali na bússola corretamente, indicando a posição do objeto no mundo do jogo. Para fechar as funcionalidades, falta textura. Isso é bem simples de fazer. Basta criar outro GameObject do tipo RawImage na hierarquia da bússola e adicionar uma textura qualquer. E aí aqui no script, alterar as coordenadas de textura desse objeto para ela variar de acordo com a rotação Y local do player. Aqui eu coloquei um if para verificar se a textura existe. Se ela for null, ele usa as marcas que fizemos anteriormente. Mas nada impede que você use as duas coisas juntas, isso fica a critério do design de UI que você vai fazer. Bom, essa é a base da implementação da bússola horizontal. Com isso, você já tem tudo o que é necessário para criar esse recurso no seu jogo. Antes de finalizar, eu gostaria de dar algumas dicas de coisas que podem ser feitas daqui para frente. A primeira coisa é criar uma classe Marker, que possui todos os atributos que a marcação necessita. Isso facilita a criação de novas marcas para a bússola, pois você pode fazer uma lista e um for para iterar sobre elas, ao invés de ficar colocando uma por uma. Isso também facilita você instanciar as marcas dinamicamente via código, que muito provavelmente você vai precisar no seu jogo. Outra coisa é criar efeito nas marcas de acordo com a posição deles na bússola, em relação à distância do player. Por exemplo, aqui eu fiz um efeito para as marcas ficarem transparentes à medida que se aproxima da extremidade. E eu fiz também elas ficarem maiores ou menores de acordo com a distância do player em relação a elas. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo em grupos de desenvolvimento de jogos. Assim você me ajuda a continuar fazendo mais vídeos como esse gratuitamente. Muito obrigado e até o próximo projeto.